Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal do Blog do Paulinho aqui no YouTube. Vamos falar hoje sobre o debate da Bandeirantes, hein? O debate de candidatos a presidente do Brasil. Absolutamente esclarecedor ao povo brasileiro das dificuldades que enfrentaremos para escolher o menos pior no dia das eleições. Eu confesso que a grande surpresa foi constatar que existe um candidato pior do que Jair Bolsonaro na disputa. É de nível mais baixo, de um intelecto de uma ostra, com todo respeito às ostras, estou falando do tal Cabo Daciolo. Que figura realmente lamentável, hein? Observando o debate pela questão da audiência, pela questão do espetáculo, um debate tão morno, poucas novidades com relação às ideias trocadas, que pelo menos serviu para divertir, né? Com tamanha falta de capacidade de um sujeito que, olha, o Ciro Gomes, em determinado momento, foi muito bem ao avaliá-lo, até com alguma elegância, o que é raro no Ciro Gomes, a elegância, quando disse que a democracia cobra alguns preços. Ele estava, claro, respondendo perguntas estapafúrdias do tal cabo candidato à presidência da República. Mas entre os candidatos mais sérios, porque esse daí a gente não dá nem para qualificar de tamanha a indigência mental, vamos falar sobre o desempenho, por exemplo, de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro até se saiu bem no debate, sabe por quê? Porque ele repetiu a mesma ladainha de sempre, as mesmas ideias retrógradas. Ele teve apenas um embate, que foi com o Guilherme Boulos, e convenhamos, debater com Guilherme Boulos, dificilmente você sai derrotado. Apesar do Boulos ter falado somente verdades ao Bolsonaro, chamam ele de homofóbico, preconceituoso, entre outras coisas que nós sabemos que é tudo verdade. Mas como você vai ser atacado por um Guilherme Boulos que tenta se apresentar como uma espécie de Lula com menos pedigree, tem até uma oratória razoável, né? Muito parecida com a de estelionatários, gente que, em exemplo, quando vai listar os seus bens na justiça eleitoral, oculta apartamentos em que mora, aliás, apartamento de padrão elevado, gente que faz esse tipo de coisa. Guilherme Boulos, todos sabem, né? Sobrevive às custas de invasões de terra, em que ele joga o povo na frente e ele lucra politicamente por trás. Bolsonaro, então, saiu do debate do mesmo jeito que entrou. Não perdeu votos entre os seus, que gostam dessas bobagens que ele fala, mas também não ganhou. Não teve nenhum desempenho assim que você possa dizer notável. Quem se comportou como se esperava, são pessoas realmente já tarimbadas da política, foi, por exemplo, o ex-governador de São Paulo, o Geraldo Alckmin, que soube sair das cascas de banana, conseguiu responder exatamente o discurso que ele havia decorado para a participação no programa e também, não sei se ganhou votos, mas certamente não perdeu. O Geraldo Alckmin, que precisa realmente, durante o horário eleitoral gratuito, melhorar o seu desempenho, né? Ele teve um desempenho no debate seguro, mas com poucas novidades. Já o Ciro Gomes, que é um representante da esquerda, ficou batendo na tecla de que vai isentar as pessoas, 60 milhões de brasileiros, segundo ele, do SPC, gente que está com o nome sujo, a principal bandeira dele no debate. No mais, os discursos de Ciro já conhecidos, né, já conhecidos do público em geral. Essa bandeira dele do SPC é uma espécie de apelação política, mas pode sim lhe angariar alguns votos. Um candidato de direita que chegou ao debate desconhecido e certamente saiu melhor do que entrou foi o Álvaro Dias. O ex-governador do Paraná, Álvaro Dias,
que começou um tanto quanto inseguro, né? Ele, na primeira pergunta, em vez de responder, acabou se apresentando, o que não deixa de ser uma tática política, né, para se apresentar para o restante do país, foi se avolumando ao longo do debate, se deu bem em quase todas as respostas, foi ligeiramente atacado em algumas perguntas do Guilherme Boulos, do Ciro Gomes, mas saiu-se realmente de uma maneira interessante, conseguiu debater de maneira clara, conseguiu passar as suas ideias, mas também apelou demais a utilizar-se do nome do juiz Sérgio Moro. Se ele tivesse falado do Sérgio Moro uma ou duas vezes no programa, falou que vai ser o seu ministro da Justiça, tudo bem. Mas toda hora ele reiterava que estava com o Sérgio Moro e tal, e não pega muito bem, né? Fica realmente apelativo. Política também já com um certo know-how, a Marina Silva teve um desempenho fraco no debate. Voltando a falar de questões ambientais, aliás, é a única questão que ela parece de fato dominar, e ela vai até muito bem, mas no restante, respostas evasivas, de vez em quando não tinha como responder ao público, partia para algum tipo de ataque contra os seus perguntadores, e ficou muito mal, né, quando ela tentou atacar o ex-governador de São Paulo, o Geraldo Alckmin, que ele respondeu na lata que nunca fez parte do PT, muito menos foi ministra do PT, ela que falava sobre corrupção. Realmente, aí já fica meio difícil, né, de você atacar pedra quando fez parte de um grupo criminoso de tamanha envergadura. E por fim tivemos a novidade, politicamente falando, né, porque ele já é bem conhecido nos bastidores, foi ministro do governo Lula, ministro do governo Temer. Temos o desempenho de Henrique Meirelles, que é um sujeito técnico, um sujeito que soube se articular bem no debate, mas lhe falta realmente um pouco de carisma. Eu acho que ele vai ter dificuldade de crescer nas pesquisas, nas intenções de voto, por estar ligado a esses dois governos notoriamente corruptos e também por conta de ter um discurso fica um tanto quanto distante da compreensão da sociedade. Bom, em resumo, esse debate da Bandeirantes, no qual muita gente esperava o retorno aos debates dos anos 80, em que Mário Covas duelava com Maluf e diversos outros embates aconteciam. Foi um debate morno, talvez por ser o primeiro, né? Dizem que, como acontece no futebol, você fica analisando o adversário para ver como ele vai se comportar, tirando um ou outro enfrentamento entre o Guilherme Boulos e o Jair Bolsonaro, e o Guilherme Boulos, que foi para isso mesmo, foi para enfrentar o Geraldo Alckmin. Acho que realmente não deu assim para o público em geral, para o eleitor, tirar grandes conclusões dos candidatos. Vamos ver agora, né, com a chegada do horário eleitoral e também com os debates que estão por vir, se eles se aprofundam mais no que pretendem fazer de fato na presidência da República.